Então tá. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa! Bom, que alegria a gente estar aqui hoje. Como a Karen estava falando, a gente participou lá atrás há alguns anos e a gente tem muita saudade, a gente tem um carinho muito grande. A gente já foi jovinho, a gente já foi jovão e agora a gente, como diria o Padre Evandro, a gente é jovaço. Bom, quer começar se apresentando? Bom, pessoal, boa noite. É um prazer, igual a Bia disse, a gente estar aqui. É uma alegria muito grande mesmo, porque a gente vai contar um pouquinho da nossa história, mas a gente participou bastante tempo daqui, de outros grupos de jovens, então é demais poder voltar a viver um pouquinho disso. Bom, me apresentando rapidinho, meu nome é Sérgio, eu tenho 37 anos, me formei em administração na GV aqui de São Paulo, sou nascido aqui, sempre morei aqui. Hoje eu trabalho no mercado financeiro, com investimentos, sou corintiano, jogo tênis, louco por esportes, mas mais importante de tudo isso que eu falei, sou marido da Bia, pai da Maria Helena, nossa filhinha que tem 1 ano e 6 meses, e enfim, vamos contar um pouquinho também de como a gente se conheceu e como a gente chegou até aqui hoje. Boa! Então vamos lá, eu sou a Bia, eu tenho 37 anos, casada com o Sérgio há 5, mãe da Maria Helena, eu sou engenheira, eu sou de São José dos Campos, aí me mudei para São Carlos para fazer faculdade lá, eu fiz caso, eu sei que tem alguns bichos aqui no grupo, eles falam que as minhas histórias são de muito antigamente, mas isso não vem ao caso, e me mudei para São Paulo, depois da faculdade para fazer estágio, e comecei a procurar uma igreja para frequentar aqui em São Paulo, não era de São Paulo. E fui em algumas missas e gostei muito da missa do Padre Michelino. E na época eu não sabia, a gente acabava de assumir a paróquia. Então, ele assumiu a paróquia, eu tive a graça de Deus de vir e comecei a frequentar Nossa Senhora do Brasil. E a gente não tinha um grupo de jovens na Nossa Senhora do Brasil. Então, eu fui às missas. Eu participava de um outro grupo de oração que não tinha idade, que eram pessoas mais velhas. E aí veio um convite, e até, nessa época eu já tinha eu marcava alguns horários com o Padre Michelino. Eu pulei um pedaço. Eu estou me apresentando já. Então, eu vou voltar na minha apresentação. Foi discreto. Porque a Thaís já explicou, a gente teve contato sobre a Jornada Mundial da Juventude. E aí, o nosso objetivo hoje, então, é contar 4 coisas. Eu já estava indo para a segunda. Então, nosso objetivo é contar o que é a JMJ. 2, o nosso testemunho, que eu já estava pulando para ele, então eu vou esperar. E 3, como que é participar da jornada. E 4, qual que é o convite que o Papa faz aos jovens nessa jornada. Então, a gente vai recapitular para o 1 e o Sérgio vai explicar o que é uma JMJ. Bom, voltando então ao nosso roteiro aqui. Queria só saber... Eu sou muito melhor com ele, vocês podem perceber, né? Vamos lá, queria saber quem sabe o que é JMJ, que só levanta a mão, depois a gente fala melhor, mas a maioria acho que sabe o que é JMJ pelo menos. Quem já foi em alguma JMJ? Menos. Qual que eram as mais perguntas? Eu pulei a primeira. E quem já fez encontro de jovens? Algum encontro, seja aqui no grupo, seja retiro, enfim. Também uma quantidade legal. Estou perguntando de encontro também junto com jornada, porque acho que talvez a melhor forma de explicar o que é a jornada é que ela é um encontro de jovens mundial, né? Quem já participou de algum retiro de encontro entende bem essa metáfora e acho que é a melhor comparação mesmo, né? A jornada, a gente vai passar um videozinho de 3 minutos para explicar um pouco da história da jornada, mas ela foi criada, né, fundada pelo Papa João Paulo II lá em 1984, então ela já é um negócio antigo. E para mim a melhor comparação é essa do encontro, né? Eu costumo fazer umas comparações rápidas assim, né? Quem já foi aqui no encontro do grupo, nosso encontro leva 2 dias e meio, a jornada leva 7 dias, então é um encontro mais longo. Nosso encontro aqui tem mais ou menos 50 encontristas, as jornadas têm 500 mil, chegou a ter 4 milhões de pessoas participando, então é um encontro gigantesco. E diferente do nosso encontro aqui, que já é um encontro diferenciado, e às vezes tem gente de 2 países, assim, tem que ter uns gringos participando, a jornada tem gente de 150 países, né?
Então, de fato, é um negócio gigantesco e acho que esse videozinho explica bem aqui um pouquinho mais para vocês. Jornada Mundial da Juventude é falar de João Paulo II, o Papa que quis estar perto dos jovens. Em 1984 convidou-os para uma celebração em Roma no Domingo de Ramos. Eram esperados 60 mil, estiveram presentes mais de 300 mil. Celebrava-se então o Jubileu da Juventude e João Paulo II entregou-lhes uma cruz de madeira que ainda hoje permanece como um dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude e tem percorrido todos os países onde se realizam as jornadas. Portatela nel mondo come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità. 2 anos depois da entrega da cruz, em 1986, realiza-se oficialmente a primeira Jornada Mundial da Juventude em Roma e apenas com jovens da cidade. No ano seguinte, os jovens de todos os continentes são convocados para o primeiro encontro internacional e fora de Roma. Aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, no Domingo de Ramos e juntou mais de 1 milhão de jovens. Seguiu-se Santiago de Compostela em 1989 e 2 anos depois, em 1991, João Paulo II regressa à sua terra natal para um encontro histórico com os jovens. No Santuário de Czestochowa, a Jornada Mundial da Juventude juntou jovens dos 2 antigos blocos em guerra, menos de 2 anos depois da queda do muro de Berlim. Seguiu-se Denver, nos Estados Unidos, em 93, e Manila, nas Filipinas, em 95, onde estiveram 4 milhões de peregrinos. Foi a Jornada Mundial da Juventude mais participada de sempre. O encontro volta à Europa em 97 e 2000, em Paris e Roma, e em 2002 rumo a Toronto, no Canadá. Foi a última jornada de João Paulo II. I invite you to be the voice of the young people of the whole world. O Papa morre em abril de 2005, meses antes da Jornada de Colónia, na Alemanha, que acaba por ser celebrada por Bento XVI. Fica na história como a Jornada dos 2 Papas. Bento XVI foi ainda a Sydney em 2008 e a Madrid 3 anos depois. Queridos jóvenes, hemos vivido una aventura juntos. Firmes en la fe en Cristo, habéis resistido la lluvia. 2013 marca a estreia do Papa Francisco nas jornadas. Quería bater en cada puerta, dizer bom dia, pedir un copo de agua fresca, beber un cafezinho. Não um copo de café. Mais de 3 milhões de pessoas estiveram na praia de Copacabana para receber o então novo Papa. 3 anos depois, as jornadas regressam à Polónia, a terra natal de São João Paulo II. Em 2019, é a vez do Panamá. São mais de 30 anos de encontros mundiais de jovens, um legado deixado por João Paulo II e que se repete a cada 2 ou 3 anos. Deu para quem não conhecia a jornada, pelo menos tem uma primeira ideia, assim, daquela mar de gente, bandeiras. Acho que essa é a visão da jornada, assim. Depois a gente vai falar mais participação e sobre o dia a dia do encontro. Agora voltamos para o depoimento da Bia. Boa, então deu para entender do que a gente vai estar falando, né, da Jornada Mundial da Juventude. A gente achou que o vídeo ia ser mais rapidinho. O melhor vídeo que a gente achou era português de Portugal, mas como a próxima jornada é em Portugal, já fica aí um link.
continuar na minha história. Estava me apresentando, falei que mudei para São Paulo, conheci a paróquia, frequentava as missas, não tinha amigos na paróquia, conheci algumas pessoas de vista, porque eu vinha sempre, comecei a agendar horário com o padre Michelino e ia ter conversas com ele, para ele me aconselhar, uma direção espiritual, até que, alguns anos depois, assim, passaram-se alguns anos, acho que passaram uns 4 anos, eu ainda morando em São Paulo sem um grupo de jovens. E aí teve um convite para ir para a Jornada Mundial da Juventude do Brasil, no Rio de Janeiro, com a paróquia. Então foi falado nas missas, e foi um grupo de 100 pessoas. E aí eu não conhecia ninguém que ia, eu fiz minha inscrição. Me senti chamada aí, a minha irmã ia como voluntária, e ela é mais nova, eu já trabalhava, não tinha disponibilidade na época para ir como voluntária, então eu me inscrevi para ir junto com a paróquia. E era assim, a gente foi de avião, a gente ficou no hotel Pestana, em Copacabana, super chique, foi padrão Nossa Senhora do Brasil. Então a minha experiência na JMJ do Rio foi Nossa Senhora do Brasil. No grupo de 100 pessoas, como que vocês acham que eram as pessoas do grupo da Nossa Senhora do Brasil naquela época? No JMJ? Eu acho que mais da metade tinha mais de 50 anos. Tinha uma senhora de mais de 80 anos. Muito fofas, foi ótimo. Mas certamente o grupo não era um grupo de jovens na jornada. Pelo menos não jovens de idade. Eu, na época, eu tive que fazer esse cálculo, eu já tinha, acho que eu tinha 28 anos. Eu ia perguntar isso, tem alguém aqui de 20 anos ou tem alguém de 20? Bia, eu fiz as contas, você tinha uns 11 anos na JMJ do Rio. Então, assim, foi um grupo da paróquia e acho que uma das vontades do padre Michelino, como pároco já na época, era que se formasse um grupo de jovens, nascesse um grupo de jovens depois da jornada. E a gente tinha o padre Evandro, que hoje fica na Nossa Senhora do Monte Serra, que era um vigário aqui na igreja, e ele acompanhou o grupo, e aí, lá na jornada, pode ir para o próximo slide. A gente vai ter não, próximo. Isso, a gente vai ter algumas fotos ilustrando. Então aqui, meu post no Instagram de 2013, as fotos do kit da Jornada do Rio. Pode ir para o próximo. Esse da Rio, tinha que fazer, né? E aí, assim, fui conhecendo algumas pessoas. Então, já coloquei aí algumas amigas que eu fiz na viagem. A turma foi crescendo, a gente foi dentro do grupo dos jovens, dentro do grupo da paróquia. Aqui, uma foto com o padre Michelino. E aqui uma foto com essas imagens que a gente lembra da jornada a Copacabana lotada de gente. E aqui é um vídeo do meu Instagram, vê se dá pra dar o play. A janela do hotel, hein? Nada melhor. Eu lembro que eu deitava na minha cama e eu via o palco do Papa lá longe, assim. Foi no teto. E a minha irmã era voluntária e ela estava num alojamento onde os chuveiros eram no teto. Era ao relento, assim, do prédio. Então, era o céu em cima. E choveu. E aí ela falou que ela tomava banho, desligava o chuveiro e não mudava nada. A água continuava caindo. E aí teve um dia que ela falou assim, eu posso tomar um banho quente no seu quarto? Ela entrou no quarto do hotel, pulou da cama. Nossa, uma cama! Então, assim, eu tava numa realidade um pouco diferente, admito. Mas foi muito legal. E aí, depois desse grupo, depois da jornada, a gente voltou. O padre Evandro, querendo... Então, vamos marcar uma reunião com todo mundo que era jovem para se encontrar. E aí vieram umas 10 pessoas. As pessoas não eram tão jovens, assim, de ser jovinhos. Eu já tinha 28 na época. E o padre falou, é isso que temos. É isso que vou ter que me virar. Eu lembrei que ele falou assim, eu vou pedir pizza. Ele pagou a pizza para as pessoas que
tinha no grupo o Rafa, que foi na verdade o primeiro coordenador do grupo do Divino, e ele já tinha participado de um grupo de jovens em Anápolis. E a gente começou a se reunir com o Padre Evandro, era um grupo de umas 10 pessoas. A gente foi para Anápolis em 2013 ainda fazer um encontro de jovens lá. A gente fez novena de Natal. E aí, em fevereiro do ano seguinte, então de 2014, a gente teve o nosso primeiro encontro de jovens da paróquia, do Divino Coração. E aqui as pessoas que o Padre Evandro aqui e muitas pessoas daqui vieram de Anápolis esse final de semana só para ajudar a gente a fazer. Pode passar mesmo. E aí o grupo nasceu. E foram, então a gente teve naquele mesmo ano a primeira Via Sacra, a ensinação da Via Sacra, a primeira tapete de Corpus Christi, assim, a gente tinha um grupo reduzido comparado com o que a gente tem hoje, mas a gente foi trabalhando e criando. E aí, depois de um tempo, eu assumi a coordenação do grupo e fiquei um tempo participando bem ativamente do grupo de jovens. Depois a gente participou da criação dos jovens, e aí depois a gente aposentaram a gente do grupo de jovens. Agora a gente só é muito, muito fã e gosta de ajudar sempre que pode. E em 2015, eu continuando me aconselhando com o Padre Miquelino, eu falei: Padre, minha vida está muito boa, eu tenho um trabalho muito bom, eu tenho amigos muito legais, tenho um grupo de jovens que eu gosto muito, tenho praticado a fé católica, estou muito feliz, mas me falta, assim, acho que já passou a hora de eu conhecer alguém legal para formar uma família. E o Padre Miquelino então falou: Pia, tenho visto muitos bons frutos em casais que se conhecem pela internet. Eu falei: Padre, o senhor está falando para usar aplicativos? E eu, né? Padre Miquelino pediu, não posso fazer o que ele me pediu para fazer. Que cilada, agora se alguém no meu trabalho me ver no aplicativo, eu vou ficar morrendo de vergonha. E fui lá e coloquei, então, um perfil no aplicativo. E aí eu dei um match. Pode mais um match. E aí, se a gente colocar aqui, olhar a minha descrição, eu coloquei que eu era nerd, engenheira, balé lover, punk owner, 1,77 de altura e católica. E aí eu lembro que eu mostrei pra minha mãe na época, e a mãe falou assim: nossa, filha, você é muito ruim de marketing. Quem que vai querer puxar conversa com uma nerd católica? Falei: não, mãe, meu target é esse, eu não quero perder tempo com quem não quer a mesma coisa que eu. E aí pode passar pra próxima. Na foto, né? Detalhe, pensa nas fotos. É? Olha o cabelo. Meu cabelo sempre foi enrolado, gente. Mas as outras fotos tinha cabelo enrolado. E aí? A gente tem o registro da nossa primeira conversa. Essa exposição é meio desnecessária. Várias pessoas já sabem dessa história aqui, mas nunca ninguém viu nossa primeira conversa. Bom, e aí eu falei: ele tá puxando papo, sei lá, se ele achou que ele é, né? Se ele é nerd, se ele é católico, eu não faço a menor ideia, sou desconfiada. E parênteses, o Sérgio, depois eu continuo a história, então pode ir mais um slide. Bom, essa como a gente se conheceu, e daí a gente vai fazer um parênteses, porque quando a Bia, eu fiz esse comentário, nerd católica, eu gostei também, ela pensando lá, não vou acreditar nesse cara, deve estar no chaveco furado aqui, não deve ser nem nerd nem católico. E daí ela teve os jeitinhos dela de tentar se cobrir.
né, quem eu era e tal. No final ela viu que deu aquela stalkeada clássica, né, descobriu que tinha um amigo em comum, que era o Chico, irmão do Luiz. Cadê o Luiz? O Chico, irmão do Luiz, muitos devem conhecer aqui, era um amigo em comum. Daí a Bia perguntou para ele: vocês conhecem? Conhece o Sérgio? Chico? Não vou te falar por quê, mas responde só para mim se você conhece ou não, tá? O Chico falou que sim, então ela já tinha pelo menos um pouco mais de segurança que eu não era um maluco, né? Mas, parênteses, então eu vou contar um pouco como eu cheguei até esse dia do match também e como que a jornada é importante para mim, né? A Bia contou um pouquinho como que a jornada marcou essa caminhada dela e eu vou contar um pouco como que a jornada marcou a minha. Bom, eu participava de outro grupo de jovens até esse momento. Eu fiz um encontro lá, né, um encontro de jovens nesse outro grupo quando eu tinha 15 anos. E desde então eu continuei participando do grupo lá muito ativamente. Assim, eu vivia praticamente para o grupo. Eu estudava, jogava tênis e grupo de jovens, grupo de jovens, grupo de jovens. Todos meus amigos foram ficando do grupo e tal. Então é o Movimento PAC desse outro grupo, ele fica lá no Morumbi. E depois do encontro eu fui gostando disso, fui ajudando a participar lá no grupo bem mais antigo. Assim, o encontro que eu fiz é o 56 lá da contagem desse grupo. E eu fui ajudando, assim, eu lembro que quando eu conheci a Bia e mudei para o Divino aqui, eu, sei lá, o encontro estava no 100º e alguma coisa, assim. Então, de alguma forma eu participei e ajudei a organizar quase 50 encontros lá no outro grupo, assim. Então, sou meio que fã número 1, assim, de encontros. Toda a minha caminhada de fé foi em cima disso, em cima de encontros, sabe? E durante esse tempo lá, uma amiga minha do grupo comentou, isso foi em 2009, que ela comentou que tinha ido no Natal da Jornada Mundial da Juventude, a dela foi em Sydney, em 2008. E eu nunca tinha ouvido falar disso na vida, até então, talvez alguns de vocês não tenham ouvido. Naquela época era mais desconhecido, eu acho, porque não tinha tido a do Brasil ainda, sei lá, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar disso. E ela contando assim, mostrou umas fotos, com essa multidão, com bandeira, eu falei: caraca, eu preciso participar disso, como que faz? Você foi convidada? Como que eu faço para ser convidada? Ela falou: não, só você se inscrever, dá para participar, não sei o quê. Eu fiquei com esse negócio na cabeça e meio que fui mexendo os pauzinhos lá para tentar organizar um grupo para ir na Jornada de Madrid, que seria em 2011, junto lá com a turma do Movimento Pax. E isso rolou, foi o início da minha história com as jornadas. Começa aí mais ou menos uns 12 anos atrás. Fui para a Jornada de Madrid, foi a minha primeira jornada. A gente estava num grupo de 16 pessoas. Voltamos de lá assim, meio que em êxtase, assim, né? Depois eu vou contar um pouquinho mais da experiência de cada jornada para mim. Aqui é mais para passar um pouquinho da minha história. Mas voltei bem em êxtase e tal, e a gente descobriu lá que ia ser no Brasil a próxima, né? Agora sim, vamos explodir, vamos fazer um grupo gigante, vamos levar todo mundo, não sei o quê. Fizemos isso, então eu meio que continuei ajudando lá. No Rio a gente foi em 180 pessoas, já um grupo bem maior. Daí no Rio a gente descobriu que a próxima ia ser na Polônia, né? Meio difícil, não sei o quê, mas daí a gente descobriu que uma pessoa do grupo era polonês, tinha família lá, fomos para a Polônia também. E foi mais ou menos na organização da jornada da Polônia que eu conheci a Bia, né? Logo depois da jornada do Rio, ela contou. Então, parênteses feitos, voltamos um pouco para a nossa história. E aí, papo vai, papo vem. Você foi para a jornada? Fui na jornada do Rio. Ele, eu fui na de Madrid. Na de Madrid? Eu nunca tinha ouvido falar de jornada antes da do Rio. Como assim? Falei, então acho que ele ao menos é católico, não que isso seja essencial, mas que já tinha uma caminhada até anterior à minha, que eu não conhecia de nada antes. E aí depois que o Chico validou, que já tinha visto tocar violão no grupo de jovens, eu falei: bom, se o Chico já viu ele tocar violão, acho que ok. A gente teve o nosso jantar e a gente se conheceu. E muito da conversa foi: ele estava organizando um grupo para a Polônia, a gente não tinha aqui, no Divino, a gente não ia para a Polônia, já garanti minha vaga. Eu falei: então, se tiver uma vaga sobrando, eu gostaria de ir. E até depois foram pessoas do Divino aqui com a gente. E aí, depois de algumas semanas, o Sérgio me pediu em namoro. E aí passou um dia, e não sei se foi você que descobriu, né? No Instagram. Ele falou assim: Bia, você não acredita, ontem que eu te pedi em namoro foi o dia de Nossa Senhora de Czestochowa,
que é a padroeira da Polônia, que é onde a gente vai visitar na jornada. Então, pensei assim, um sinal de Nossa Senhora, será que bom, fui pedido em namoro pelo Sérgio no dia da Nossa Senhora da Polônia. E aí, na jornada da Polônia, os santuários de Częstochowa. Ah, não, é falta um. Não tem foto? Você não pôs a foto? Pois. Acho que não. Volta mais um. Vamos ver. Não, pulou. Bom, segue. Gente. Segue. Eu acho que foi uma versão anterior, será? Bom, vamos ver. Vai aparecer a foto em alguma hora. E aí, fui pedido em casamento na jornada da Polônia. E foi muito especial. Não, e é isso. E aí agora a gente vai, então, esse foi nosso testemunho de jornadas. E a gente vai contar um pouquinho como que é participar da jornada. É isso aí. Por enquanto a gente estava me contando a nossa trajetória, como a gente se conheceu e um pouco de como que a jornada marcou a gente, porque querendo ou não, nesses papos iniciais lá, engraçado, a jornada acabou sendo o assunto ali, né? Tô organizando, não sei o que, você tá no grupo, vamos junto, tá, blá, blá, blá. Foi um pouco do chaveco furado, a jornada foi importante. E acabou acontecendo isso mesmo. O grupo que eu estava organizando lá acabou meio que adotando aqui o grupo da Nossa Senhora do Brasil Divino. Então, umas 5, 6 pessoas aqui, né? Acho que isso, foram com a gente lá. Então, o grupo começaram a se misturar um pouquinho e a gente também nesse vai e vem. E acabamos indo juntos para a jornada. Então, acho que é um pouquinho assim. Aqui, daí algumas fotinhas, a gente vai passando meio rápido, mas mais para explicar um pouquinho desse capítulo aqui do nosso bate-papo, assim, como que é a jornada mesmo, para quem não conhece. Agora entrando um pouco assim, né, como que é viver essa jornada, né? A jornada, ela tem uma duração de 7 dias, mas normalmente ela começa antes, né, porque os grupos que estão, normalmente é difícil uma pessoa ir sozinha, assim, até tem gente que se inscreve e vai sozinha, mas é mais raro. Normalmente são grupos, sejam grupos gigantes, sejam grupos menorzinhos. Normalmente são grupos, então geralmente tem uma preparação para a jornada, né? Esse grupo vai se preparando, vai trocando ideia. Normalmente todas as jornadas têm um tema, então você vai estudando um pouquinho sobre o tema e tal. Então aqui uma fotinha da nossa missa de envio, quando a gente estava indo para a Polônia, né? Estava todo mundo já com a camiseta, indo aquele clima de meio que missão, estamos indo, representando o nosso grupo e tal. Então acho que essa parte pré-jornada é sempre importante. Depois chegando lá, né, assim, a gente começa a encontrar aquela multidão de gente e começa o perrengue. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dos perrengues, mas é parte essencial da jornada. Quem não passa perrengue como a Bia na Nossa Senhora do Brasil não pode viver uma jornada. Mas daí a gente chega lá, tem a mochilinha, pega kit. Quem já foi em jornada tem um carinho especial pelas mochilas, porque quando você vê uma mochilinha andando por aí, assim, no Rio de Janeiro aqui, o coração bate mais forte, dá aquela alegria, assim, né? Você quer falar? Então aqui a gente fez questão de pôr uma mochilinha, você pega o kit e tal. Vamos lá. E daí antes da jornada de fato começar, antes do Papa chegar, tem um monte de atividades meio culturais, assim, você vai conhecendo o país e tal. E eles organizam eventos esportivos também, né? Contei lá na minha apresentação que eu sou fã de esporte, também a gente se meteu lá no nosso grupo, a gente se inscreveu na Copa Mundial de Futebol Católico. Olha essa beleza. Chegamos lá, a gente... O Luiz Funari, o Daniel Funari, então eles foram com a gente também. Chegamos lá, fizemos uniforme e tudo, beleza, mas chegamos lá e encontramos esses italianos aí, tudo com meião, uniforme, não sei o que. O Luiz, que a Bia comentou, não sei quem conhece aqui, jogou descalço, né? Como bom brasileiro, os italianos lá, com chuteira de cravo, não sei o que. Mas enfim, tem essa parte cultural também que é muito legal. Daí a gente vai tendo essas feiras nos parques, com adoração ao ar livre, confessionários ao ar livre. Então tem um negócio muito gostoso, assim, que a gente quis pôr algumas fotos. Acho que esse é um videozinho, né? E daí chega o Papa. Na quarta jornada, normalmente começa no começo da semana, segunda-feira, na quarta chega o Papa, né? Esse é o momento que a gente viu o Papa pela primeira vez. Você pendurado no poste, Sérgio? Eu tô gritando com essa voz do lado.
tem uma... Esse é vídeo também? Não? Esse é foto? Não sei. É vídeo. Esse vídeo é legal também porque mostra um pouco dessa cena que pra mim é clássica de jornada, né? Multidão com bandeirinhas dos países, assim. Tem país de tudo que é jeito aí, muito legal. Esse é o nosso grupo. Vamos lá. Vamos passando. Volta lá. Esse grupo, essa foto acho que é bem emblemática. Assim, depois a gente vai falar um pouco, né, da experiência de jornada com mais detalhe. Mas aqui vocês podem ver, eu nem lembro mais as bandeiras, mas tem bandeira do Egito, tem bandeira do Líbano, da Síria. São países que, sim, historicamente estavam em guerra nesse ano, lá tal. Seria no momento que a Síria estava pegando fogo e tal. E essa foto, aí o pessoal, né, tinha a delegação da Síria, acho que devia ter 3 pessoas, sei lá, 2 pessoas. Mas a galera se reuniu e daí foi juntando gente em volta que queria interagir e tirar foto com eles. Mas mostra um pouco essa visão de céu na terra, assim, que é uma coisa que a gente discutia muito no nosso grupo lá, né? Coisas que parecem impossíveis, né? Quando você, fora da jornada, você fala, junta aí sírio com o egípcio, com o libanês, isso aqui, vamos tirar uma foto, parece meio impossível. Na jornada essas coisas acontecem, né? Aqui a gente com cara de peregrino, só para registrar um pouquinho. Esse é o vigília final. No último dia da jornada a gente dorme em algum lugar ao relento mesmo, né? Que na jornada do Brasil foi na praia de Copacabana, para quem foi. Então a gente dorme lá, meio que em vigília junto com o Papa e tal. Essa é da Polônia. Fotinho da gente acordando aí. Esse é um videozinho. Esses momentos são muito doidos também, porque tem, sei lá, mais de 1 milhão de pessoas e fica um silêncio absurdo, assim, desses momentos de oração, de adoração, então é uma coisa que realmente impressiona, né? Aqui uma foto dos famosos perrengues de jornada, que eu acho que são parte essencial. Quem não vive o perrengue não viveu uma jornada. Aqui é o trem, né? A gente indo para nosso alojamento lá. A galera em cima dos lugares da mala, não sei o que, tem as freirinhas junto, né? É meio maluco, mas é o que é, assim. Mas eu acho que tem a Bia comendo aí no meio da rua e tal. Vai, segue aí. Tá fora da ordem aí, ó. A nossa, aqui foi o dia do pedido em noivado lá no santuário de Czestochowa. 16 de novembro? Foi. Quando que foi? O pedido de namoro? É? O pedido de namoro foi 26 de agosto. Tem uma Nossa Senhora consagrada na Polônia que é 16 de novembro, que acho que é Maria Misericórdia. Não, a de Czestochowa é 26 de agosto. 26 de agosto, O pedido, de namoro. o pedido não foi nesse dia, mas foi no santuário dela. O pedido foi no dia dela, o pedido de noivado foi lá no santuário. Essa ficou fora da ordem. Vamos lá. Mas o pedido de noivado? Quê? Mais um pedido de noivado? Pedido? Pedido de noivado, assim, só uma curiosidade já. Imagina pedir em noivado no meio de uma multidãozinha, porque essa capela aqui é a capela principal do santuário. Durante a jornada tinha 1 milhão de pessoas querendo estar na capela, né? Eu sentei no cantinho aqui com a Bia, fiquei dando uma enrolada, ver se esvaziava, não esvaziava nunca, daí chegava a gente do grupo, oi, posso sentar do lado de você? Não sei. E quando a galera saiu pedindo noivado aqui no meio dessa muvuca, mas foi legal. Vamos lá. Eu acho que dá para. Eu acho que é isso, né? Assim, então aqui a gente passou meio bagunçado mesmo nos slides, mas a ideia era para mostrar um pouco desse dia a dia da jornada, mas aguçando a curiosidade de quem não conhece. Então são 7 dias bem intensos, perrengue é uma delícia, assim, você vai meio que desapegando, né? Acho que agora falando de forma mais geral, como que é viver uma jornada, né? Acho que ao longo desses 7 dias você vai tendo várias experiências meio únicas, assim. O perrengue eu brinco que é importante, mas ele de fato é, porque ele vai te dando aquela chacoalhada e você vai desapegando, né, das coisas, assim. Você vai vendo que você, beleza, estou dormindo no chão, mas estou feliz. Não estou comendo há 2 dias, mas estou feliz, pulando e cantando. Então você vai meio que desapegando e isso vai chamando a atenção, assim, né? Quando você volta, você vai valorizando as pequenas coisas de novo. Então é uma coisa importante.
tem o lado de peregrino, né? O nome de quem participa na jornada é peregrino. Também acho que é super importante isso, porque tem um pouco dessa caminhada que você faz na jornada, né? Você sai, você anda muito. Tem lugares que você sai de um canto, vai para o outro, 10 km andando, com a mochila, não sei o quê. Então, isso também é uma outra experiência muito rica, né? Porque você vai lá rezando e passando por esse perrengue. Então, a jornada é meio que esse caminho de construção, assim. E uma outra coisa que eu costumo contar, né, quando pergunto da jornada, por mais que seja uma multidão de gente, cada jornada ela é uma jornada individual também. Então, todo mundo que vive a jornada, vive aquela jornada sozinho também, né? Então, fui anotando, assim, tentando relembrar, né? Eu participei de 3 jornadas já, Madrid, Rio e depois Polônia. Cada jornada foi completamente diferente uma da outra, né? Óbvio pelo lugar e tal, mas principalmente por mim mesmo, como que eu estava naquele momento, assim, né? Minha primeira em Madrid, igual eu falei, tinha 26 anos, se não me engano, então já não era tão novo, mas foi aquela êxtase, assim, de falava, né, eu estava amando encontro de jovens, estava falando, nossa, encontro de jovens desse tamanho, eu cantava música no metrô e pulava e abraçava todo mundo e voltei, assim, naquela alegria maluca e tal. E esse foi o combustível para a gente organizar o grupo para o Rio. No Rio, eu fui como voluntário já, né? Foi uma experiência diferente. Tem os peregrinos, que quem participam de fato da jornada, e tem um monte de voluntários que são jovens que se voluntariam para ajudar a organizar. Na do Rio, como eu já tinha participado, falei, nossa, no meu país, eu vou de voluntário. Foi uma outra experiência totalmente diferente, porque a gente chega como voluntário uma semana antes da jornada começar, né, no lugar. Então, eu fui para o Rio uma semana antes, já começa a andar pela cidade com a roupa da jornada, crachá, não sei o quê. E essa foi uma das vezes mais marcantes para mim, assim, a jornada no Rio, a gente estava no meu país, né, no nosso país, e vivendo meio que antes da jornada começar, então era meio que vida normal para a galera da cidade ainda nesse dia, muitos nem sabiam que ia ter a jornada e tal. E foi muito doido, assim, a gente estava andando, eu pelo menos nunca tinha feito isso, andar com roupa assim, né, escrito pela Igreja Católica, que Jesus, não sei o que, a cruz no peito e tal, crachá, e isso foi engraçado, você ia vendo que as pessoas iam perguntando, por que você está assim? Daí você contava, lembro muito assim, de uma senhorinha no ônibus, vida normal, meio-dia no Rio lá, aquele ônibus meio lotado, a senhorinha viu que a gente era da jornada e tal, olha, meu filho está doente, rezem por ele, não sei o que e tal, então foi muito doido essa experiência de viver a fé na vida normal, assim, né? Outros momentos, assim, daquelas senhorinhas que viajaram o Brasil inteiro para dar papo, daquela velhinha esmagada na multidão e você fazendo cordão humano e tal. Tiveram vários momentos desse de ver a fé do brasileiro, assim, né? O último, que foi muito marcante também, no último dia, eu estava fazendo cordão humano, assim, no aeroporto, onde ia decolar o avião do Papa. E era num lugar meio militar, não sei o quê, e daí tinha um monte de soldadinho lá, era uma mulher, era uma soldada, sei lá como falar. E a gente tava meio com medo dela, porque a gente também queria ficar mais perto do Papa possível, não sei o quê, e ela lá, não sei o quê. A gente meio com medo dela, em certo momento do tempo ela vira, vocês sabem que hora que o Papa vai chegar? Que eu mudei meu turno para estar aqui, eu tô louca para ver o Papa morrer, se eu quiser. Então você vê que assim, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Os católicos estão aí ao nosso redor, muitas vezes a gente não enxerga isso, né? Assim, mas a gente teve a bênção, o Padre Miquel fala muito isso, que a gente teve a bênção de nascer num país católico, né? Uma outra história para a gente fechar esse capítulo aqui, que foi muito marcante para a gente na Polônia, nesse mesmo dia das bandeirinhas sírias, tal, que já foi super chocante. Imagina o esforço que aquele católico sírio fez para estar lá, né? Assim, tinha uma chinesinha que a gente encontrou também, a gente estava assim até... Não é pecado, eu acho. A gente estava assim, quanto essa chinesinha aqui, sabe que ela estava tentando entrar no meio do nosso grupo e não sei o que. A gente, não, a gente está aqui na grade, né? Aquela multidão e tal. No fundo, a gente começou a bater papo com ela e foi uma das experiências mais legais, assim, porque a chinesa, ela estava lá, ela falou, eu tive que estar aqui escondida, porque no meu país não poderia estar aqui, senão seria perseguida. A gente vem 3 pessoas, a gente não está junto aqui exatamente para a gente estar meio que escondido. Eu estou sozinha num lugar, as outras pessoas estão em outros. Isso vai mexendo com você, né? Você fala, nossa, começa a valorizar coisas que a gente nem, né, às vezes para perceber, assim, quão abençoada a gente é de estar no Brasil e ter uma paróquia como a Nossa Senhora do Brasil, com padres, né, como os nossos, com confissão aqui, toda a missa, enfim. Essas reflexões são muito legais da jornada também, né? Então, eu acho que daí
para fechar do meu depoimento, na Polônia foi uma experiência totalmente diferente de novo, como peregrino, mas daí já um pouco mais velho, 30, acho que eu tinha, né? E meio que deu um pouco desse senso de missão, de tentar passar o bastão para a turma nova, ali foi legal que a gente conseguiu levar a turma do Divino também. Então, para contar um pouquinho da minha experiência de jornada, e tentar, né, dar aquela instigadinha, deixar uma pulga atrás da orelha de todos vocês, assim, para quem não participou, tentar participar da próxima, quem já participou, tentar ir de novo. A gente brinca que a gente vai tentar ir, né? A gente estava perguntando para a gente, não dá a depender da Maria Helena e da logística, mas é um sonho da gente querer ir mais uma jornada. Tem a lado financeiro, que é sempre um complicador, mas assim, quem puder e tiver condições, acho que vale muito a pena, uma experiência absurda de a gente ver que a gente não está sozinho, né? A nossa igreja é universal, ela é católica, católica significa exatamente isso, né? Universal. E na jornada você vê isso assim, da forma mais clara possível, assim, né? Você vê 150 países participando juntos e você vê muitas coisas parecidas, assim, né? Tinha uma outra coisa legal, eu toco violão também, estava lá tocando violão no metrô, a gente cantando Louvado seja o meu Senhor, pulando e tal. Daí se juntou um grupo de africanos, eles com umas roupas diferentes, assim, super animados também, e começaram a cantar em português Louvado seja o meu Senhor, que era um país também de origem, né, lá em Portugal, foi um país que colonizou, nem lembro qual país que era exatamente, mas eles cantando em um outro ritmo, mas Louvado seja o meu Senhor, a mesma música, eles cantando. Então, isso é muito legal, né? Pra gente ver que a gente não está sozinho, isso que a gente sente aqui no Divino e é demais, né? De ver que tem gente parecida com a gente, buscando as mesmas coisas na jornada, e isso é exponencial, né? Bom, e aí agora então a gente vai chegar na nossa, a gente está encerrando, de falar um pouquinho sobre, né, o chamado da JMJ, porque como o Sérgio falou, no encontro que a gente tem aqui, né, no retiro do encontro do grupo, a gente está lá em encontro com Cristo, e a jornada também é um encontro com Cristo, um encontro muito grande, né, e assim como é um encontro coletivo, um encontro individual com Cristo. E ao longo das jornadas, os três papas que Papa João Paulo II, Bento XVI e Francisco, sempre trazem esse chamado ao jovem, um chamado ao protagonismo, a fazer parte da igreja. Eu vou ler eu vou ler por aqui, 4 frases que os papas falaram. Então, João Paulo II, a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. O João Paulo II também falou uma frase de Santa Catarina de Sena: jovens, se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo. Papa Bento, na Jornada de Madrid: queridos jovens, não vos conformeis com nada menos do que a verdade e o amor, não vos conformeis com nada menos do que Cristo. Papa Francisco, no Rio: por favor, não deixem para os outros ser protagonista da mudança. Vocês são aqueles que têm o futuro. Vocês. Através de vocês, entra o futuro no mundo. Também a vocês eu peço para serem protagonistas dessa mudança. Papa Francisco, no Rio de novo: a igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade, da alegria que lhes caracterizam. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser percorrido por vocês. E a última, na Polônia, do Papa Francisco: a verdade é outra, queridos jovens. Não viemos a este mundo para vegetar, para passá-la comodamente, para fazer da vida um sofá no qual adormecemos. Ao contrário, viemos para deixar uma marca. E aí a gente queria encerrar dizendo isso, né? Que é isso que Cristo, esse relacionamento com Cristo leva. Que ao estar próximo de Cristo, a viver a nossa fé católica, nós somos chamados a levar Cristo ao próximo, a ser protagonista da mudança. Eu estava pensando aqui, né, quando a gente chegou, tinha algumas pessoas que chegaram mais cedo para organizar o telão, para organizar as cadeiras. Quantos trabalhos que poucos veem, mas que são essenciais para as atividades para Cristo. Quanto serviço a Deus que é pouco visto e que importância que tem. Ou a coragem de fazer as coisas. Eu brinquei que quando a gente teve as primeiras reuniões para formar um grupo de jovens,
eram 10 jovens, o padre Evandro deve ter olhado e falado assim, bom, é isso que tenho. E assim, muitas vezes a gente é incapaz, a gente se sente incapaz, ou a gente não se sente tão bem preparado, mas a graça de Deus vem com o nosso sim, com a nossa entrega, com o nosso amor, se a gente for fiel e constante nos sacramentos, se a gente for generosos nas amizades, que Deus vem e Ele supre aquilo que a gente sente que não é capaz. Então, eu queria encerrar essa palestra de hoje, essa conversa nossa de hoje, dizendo isso, para que vocês tenham coragem. Nós já temos do Rio, o Papa falou muitas vezes sobre tenham coragem, sejam corajosos, Deus está com vocês. E é isso que Jesus espera de nós. Esse é o fruto da amizade que Ele espera de nós. Que cada vez que a gente sente no sofá, a gente fale, não estou nesse mundo para ficar no sofá, que a gente levante do sofá e vá fazer as coisas que são difíceis, mas que valem a pena, que dependem do nosso serviço, do nosso amor, que sejamos generosos. Então, que a gente possa pensar grande, esse desejo de céu, de estar muito próximo a Deus, mas aqui na terra já servindo, além de ser muito amigo de Jesus, que a gente possa ter muitos amigos aqui também e levá-los a muitos. Só um minutinho aqui para agregar um pouquinho o que eu estava pensando também, preparando, né, junto com a Bia esse bate-papo. Os papas sempre falam muito do vigor do jovem, assim, essa chacoalhada que a Bia falou de levantar do sofá, foi uma frase real que o Papa Francisco falou na colônia, né? Levantei do sofá, tá? Então ele dá aquela chacoalhada e fala assim, vocês são jovens, assim, a igreja só será jovem quando o jovem for igreja, se vocês deixarem para os outros, assim, o jovem que tem esse vigor para fazer acontecer, né? A gente sempre tem que ouvir os mais velhos e usar a tradição da igreja, que é super importante, mas no fundo, quem tem o punch para fazer acontecer somos nós jovens, né? Ou são vocês jovens, né? Velhaco, tiozão aqui, mas eu estava pensando, né? Assim, no fundo, essa nossa luta ela é um pouco diferente também, né? A Bia falou de alegria, de coragem. A gente, como católico, uma das marcas principais do jovem católico é a alegria, né? A gente tem que ser alegre por definição, assim. Eu ouvi um padre, um amigo meu que falava isso, o cristão é alegre por definição. Então a nossa briga, a nossa luta, ela é diferente, porque a gente sabe que o futuro é bom, né? Que o final da história é legal. A gente tem fé, a gente tem esperança, né? Mais do que fé, a gente tem esperança também de saber que a vida eterna está lá, se a gente quiser, né? Jesus já morreu pela gente, né? Se a gente quiser, essa certeza a gente tem que o futuro é bom. Então a nossa briga é diferente, querendo ou não, né? A gente tem essa certeza do futuro e faz com que a gente leve esse dia a dia de uma forma muito mais leve também, né? O fato da gente lutar por querer fazer nossas coisas e ter esse protagonismo não significa que a gente tem que ser aquele cara pesado também e ficar brigando e lutando. A nossa luta é diferente, né? Eu ia fazer só uma comparação de novo com o esporte, aquele jogo de tênis bem jogado, sabe que quem gosta de fazer esporte vai entender, quando você sai do jogo pode até ter perdido, mas você sai suado, assim, falando, nossa, hoje eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu falei que aquela bola boa do cara foi boa mesmo, não roubei ele, eu fiz o que eu tinha que fazer, joguei bem. Eu acho que essa é a nossa missão aqui na Terra, né? A gente fazer o que a gente tem que fazer de forma leve e olhar para trás e sentir que a gente está contribuindo com o mundo melhor e fazendo a nossa parte. E para encerrar, Jesus, sempre vem duas parábolas. Uma não é parábola, uma é a passagem da pesca milagrosa, né? Então é isso que Jesus quer de nós, que nós sejamos pescadores. E a parábola assim dos talentos, que todos nós aqui temos muitos talentos. Então se você não sabe qual é o seu, é um convite para você, né, meditar sobre isso e pensar, porque certamente cada um de nós temos muitos talentos e Deus conta com esses talentos para conseguir